Fala pessoal da Aurora, tudo bem? Sejam muito bem-vindos novamente. Eu sou o professor Ricardo Siuf, professor de pneumologia. Eu estou aqui para conversar com vocês sobre um tema muito relevante hoje. Vou conversar sobre a anamnese do aparelho respiratório. E aqui a ideia é falar sobre uma anamnese sistemática, só que dirigida do ponto de vista da pneumologia. Em última análise, dentro daquela anamnese sistemática que o Porto traz para nós, quais são os principais pontos dentro do aparelho respiratório, dentro da pneumologia? Então essa é a ideia. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Por que é importante alguns temas dentro da identificação? Quais são os principais sintomas ou sinais, eventualmente, que são trazidos do paciente respiratório na queixa principal e duração, dentro da história pregressa da moléstia atual, dentro da história da doença atual, são sinônimos aí. O que eu devo focar no aparelho respiratório? E depois eu vou trazer os tópicos separadamente dentro da pneumologia. Eu vou trazer os principais sinais e sintomas pneumológicos no contexto da anamnese do aparelho respiratório. Quais são os principais sinais e sintomas do aparelho respiratório? Vou trazer para vocês separadamente em aulas distintas. Dispneia, tosse, dor torácica de aspecto ventilatório dependente, eu vou trazer também sibilância, tudo bem? O que a gente mais deve perguntar é quais são as características semiotécnicas e semiológicas da dispneia, da tosse, da dor torácica ventilatória dependente e também da sibilância. Então, o escopo da nossa aula é exatamente esse hoje, tá bem? Então, para começar, uma anamnese sistemática aqui que vai estar no nosso bloco de semiologia do aparelho respiratório, o primeiro tópico de uma anamnese é sempre a identificação. Antes de tudo, para começar uma anamnese, a gente deve sempre praticar a escutativa do paciente, nunca interromper ele, principalmente nos primeiros segundos ou minutos ali, porque as principais informações o paciente vai trazer de maneira espontânea para nós, tá? Se tiver num contexto de um ambulatório, sempre tentar inclinar o corpo para frente, uma visão um pouco mais receptiva, tentar também trazer alguns feedbacks para o paciente, eventualmente repetir alguns termos, principalmente os últimos termos que o paciente te trouxer na frase, para que isso estimule ele sempre a trazer a melhor informação possível para vocês, tá bom? A maior parte dos diagnósticos, eles estarão presentes logo na sua anamnese, beleza? Sempre também evitar, ainda que você saiba o nome do paciente, trazer algumas denominações distintas que a gente eventualmente faz para o paciente, mas que devem ser evitadas, como, por exemplo, evitar chamar um paciente idoso de vovô, vovó, evitar chamar o paciente familiar ou mãe de um paciente da faixa etária pediátrica de mãezinha, de paizinho, tá bom? Então, evitar esse tipo de denominação e sempre trazer o nome do paciente, preferencialmente, tudo bem? Então, aqui, na identificação, já temos vários pontos importantes, tá? Aqui, deve vir o nome do paciente, preferencialmente abreviado, deve vir sexo e gênero do paciente, tá bom? Só que eu tenho alguns pontos que são muito importantes do ponto de vista da anamnese pneumológica. Quais são? Idade, naturalidade, procedência e também, vamos colocar como trabalho aqui, tá bom? Quando eu falo em idade, no consultório do pneumologista, a gente costuma brincar que a maior parcela dos pacientes mais jovens que chegam no ambulatório de pneumologia, eles preferencialmente são asmáticos, é a doença mais prevalente. No Brasil, a gente fala de uma prevalência aí aproximada de 8%, mas em documentos mundiais fala-se em 1 a 18% a prevalência de asma, tá? Então a gente deve sempre pensar bastante aqui na idade. Ao passo em que no contexto de um paciente idoso, principalmente se ele for tabagista, nós vamos falar isso logo na sequência, a gente deve sempre pensar em doenças respiratórias crônicas ou eventualmente um paciente com contexto pós-infeccioso, de uma internação por uma broncopneumonia, tá bem? É um dado muito interessante a idade no paciente pneumopata. Quando eu falo em naturalidade, é onde o paciente nasceu e procedência é onde o paciente eventualmente reside agora. E são dados extremamente importantes também do ponto de vista da anamnese respiratória, certo? Vamos supor que um paciente tenha nascido em um país com alta prevalência de tabagismo, a gente já pensa nesses dados. Vamos supor também que o paciente é natural de uma zona endêmica de esquistossomose, e aí o paciente chega com dispneia crônica, edema de membros inferiores, você vai examinar lá,
tem hiperfonese de P2, a gente deve pensar em cistossomose causando hipertensão arterial pulmonar, tudo bem? Algumas outras nuances devem ser consideradas também para perguntar sobre naturalidade, se o paciente é também natural de alguma zona endêmica para a doença de Chagas, porque a gente deve fazer diagnóstico diferencial entre doenças respiratórias, entre diagnóstico diferencial entre doenças respiratórias e cardiovasculares, causando eventualmente dispneia. E a procedência, também à semelhança da naturalidade, ela vai trazer pistas importantes sobre a doença do seu paciente. Aqui, talvez o ponto mais importante da identificação na anamnese respiratória. Aqui eu estou falando sobre trabalho, mas eu estou falando inclusive também sobre as pneumoconioses, tá bem? Eu devo perguntar, do ponto de vista laboral, não só a ocupação presente do paciente, mas também as passadas e sempre considerando com datas de quando a quando o paciente trabalhou naquela ocupação. Vou dar um exemplo. O paciente trabalhou de 1986 a 1999 com jateamento de areia. E de 1999 a 2010, o paciente trabalhou em manutenção de caixa d'água. Claro que são dois exemplos, tá bem? Mas é muito importante que a gente pergunte sobre exposição laboral, sobre histórico ocupacional do nosso paciente. Vou dar alguns exemplos para vocês. Se o paciente tem uma asma e essa asma está compensada e de repente o paciente num ambiente de trabalho, vamos supor que ele trabalha numa marcenaria, ele evolui com o pior do controle da asma, a despeito do tratamento clínico otimizado, a gente deve se preocupar. Também a gente deve se preocupar para um paciente que não era previamente asmático e de repente ele se torna asmático naquele ambiente de trabalho. Então devemos sempre perguntar. Uma anamnese pormenorizada aqui é extremamente importante. Quanto às pneumoconioses, eu vou falar sobre as duas principais pneumoconioses que são chamadas pneumoconioses fibrogênicas. A primeira delas é quando eu tenho exposição à sílica livre. E a principal exposição, jateamento de areia. Tá bom? Mas eu posso também ter esse tipo de exposição em marmorarias. É quando o paciente tem a silicose. E a silicose ela pode ser desde uma forma simples até uma crônica fibrosante, tá bem? Quando eu falei em manutenção de caixa d'água, eu falei em exposição a asbesto, fibras de amianto. E a exposição ao asbesto ou fibra de amianto, pacientes que trabalham na indústria de fibrocimento também, ela pode causar um espectro muito grande de doenças respiratórias, desde doença pleural isolada até fibrose pulmonar, que é a asbestose. E quando eu tenho doença pleural por asbesto, eu devo sempre pensar em uma das neoplasias mais agressivas de todas, que é o mesotelioma de pleura. Então aqui, pensar em exposição a asbesto, aqui pensar em silicose, e sempre que eu falo em histórico laboral, nunca um ponto isolado, sempre perguntar sobre as ocupações prévias do paciente, porque eventualmente elas vão ser até mais importantes que a ocupação atual, beleza? Dentro da identificação, eu também devo perguntar, eu devo escrever quem é o informante daquela história, eventualmente o paciente vem com acompanhante, eventualmente o paciente não consegue verbalizar e eu devo escrever se o paciente está com cuidador, se o informante é o filho ou eventualmente a filha. Passando para o próximo ponto aqui da nossa anamnese sistemática com foco no aparelho respiratório, vem a queixa principal e duração, tá? Então começamos com a identificação, agora a queixa principal e duração. Os 4 principais achados pneumológicos, 4 principais sintomas respiratórios são dispneia, tosse, sibilância e dor torácica ventilatória dependente. Quando eu falo em queixa principal e duração, tente perguntar algumas coisas como, por exemplo, o que trouxe o senhor ou a senhora até aqui, no que eu posso ajudar, sempre se colocar à disposição. E aqui na queixa principal e duração eu vou escolher uma queixa, a principal queixa que o paciente trouxer, e a duração referente àquela queixa. Vou dar um exemplo aqui. Dispneia há 1 mês. Se o seu paciente falou de dispneia, é pouco provável que ele tenha falado de dispneia. Aqui eu vou colocar da maneira que o paciente falou. Eu vou colocar falta de ar.
Livro Porto fala, pode colocar entre aspas, pode não colocar entre aspas. Então, preferencialmente, a maneira que o paciente trouxe essa queixa principal e a duração referente àquela queixa. Se o paciente trouxe 2 ou 3 queixas diferentes, vou dar um exemplo para vocês. O paciente tem dispneia associada a dor torácica ventilatória dependente e febre. Olha no olho do paciente, inclina o corpo para frente e pergunta, tudo bem, mas o que trouxe o senhor até aqui hoje? Tente filtrar a principal queixa, tá bom? Isso é muito importante porque esse vai ser o nosso sintoma guia. O sintoma guia é o sintoma mais importante, é aquele que vai delinear toda a sua história da doença atual, o nosso próximo tema. Então aqui, dentro da queixa principal e duração, eu vou utilizar uma queixa e, claro, a principal, a mais importante e duração daquela queixa. Tudo bem? Parece bobagem a gente falar isso, mas não é incomum a gente observar algumas anamneses com 3, 2, 4 queixas principais ali, tá? E sempre, vou dar um exemplo, tomar cuidado aqui com diagnósticos trazidos pelo paciente, tá bom? Tomar cuidado com, vou dar um exemplo, o que trouxe o senhor até aqui? Insuficiência cardíaca. Eventualmente o paciente não tem diagnóstico, tem que ver qual manifestação no contexto da insuficiência cardíaca o paciente foi até você. Tudo bem? Agora o próximo tópico é o mais importante dentro de qualquer anamnese, sobretudo da anamnese do aparelho respiratório. Aqui, história da doença atual, que é como o livro do Porto traz, também história pregressa da moléstia atual. Os dois tópicos são extremamente importantes. Primeira coisa, aqui eu devo praticar a escutativa, tomar bastante cuidado com a interrupção precoce do paciente, porque a maior parte dos diagnósticos estarão na história da doença atual ou na história pregressa da moléstia atual. Eu devo focar sempre no sintoma guia. E tudo que tiver relacionado a esse sintoma guia. Quais são os 4 principais sintomas dentro de uma anamnese pneumológica? Vamos lá. Dispneia, tosse, dor torácica, e aqui eu vou falar que ela é ventilatório dependente, sibilância. Claro que para cada queixa que o paciente me trouxer, eu devo perguntar algumas coisas separadamente. Eu devo perguntar, por exemplo, dentro da dor, eu devo perguntar sistematicamente sobre os 10 aspectos da dor. Mas dentro da dispneia, eu também tenho alguns aspectos, eu devo checar o padrão daquela dispneia, fatores de melhora ou piora, sintomas associados, tá bom? Se eventualmente tem alguma posição que desencadeia aquela dispneia, vou dar um exemplo. O paciente chega para você eupneico no momento do exame. Mas eu tenho queixa de uma falta de ar que piora no momento que eu deito e ela melhora quando eu sento. Então eu devo sistematizar as minhas perguntas a depender da queixa e do sintoma guia daquela consulta do seu paciente. Tudo bem? Então sempre perguntar a respeito dos principais sintomas do aparelho respiratório e dentro de cada principal sintoma, pormenorizar as perguntas a depender daquele sintoma. Vou dar um exemplo para vocês. Dispneia é a sensação subjetiva de desconforto respiratório e falta de ar. E eu tenho alguns tipos de dispneia, a gente vai trazer uma aula sobre dispneia separadamente. Tem alguns tipos de dispneia, alguns padrões de dispneia que eu devo perguntar para o meu paciente do ponto de vista sistemático. Como, por exemplo, a ortopneia, que é aquela dispneia que piora no momento que o paciente deita. Como, por exemplo, também a platipneia, que é a dispneia que piora quando o paciente se senta. E comumente a platipneia é associada à ortodeoxia, que é quando o paciente apresenta uma dessaturação no momento em que ele fica na posição sentado ou em pé. Isso é muito característico de algumas cardiopatias cianogênicas e também de algumas malformações arteriovenosas que predominam em bases pulmonares, como, por exemplo, na síndrome de Osler-Randall-Weber e também
na síndrome hepatopulmonar, tá bom? Então isso é um pouco característico. Então eu preciso checar padrão de pior, padrão de melhora, doenças associadas. Quando eu falo em tosse, é uma expiração explosiva com a glote fechada para eu tentar expelir alguma coisa que está lá presente nas vias aéreas que dependem de fluxo, nas vias aéreas de condução, que é até a 16ª, mais ou menos, bifurcação da nossa árvore respiratória, tudo bem? E a tosse ela pode ser caracterizada em aguda, subaguda e crônica, a depender da sua duração. Até 3 semanas eu falo que é uma tosse aguda, 3 a 8 uma tosse subaguda e acima de 8 semanas eu falo que é uma tosse crônica. No nosso país, eu devo sempre pensar em micobacteriose, certinho? Então a tosse eu devo saber também se ela é ou não associada à expectoração, se for associada à expectoração, qual é a cor daquela expectoração. Devo também perguntar se ela vem junto com sangue, que é chamada hemoptise, e eu devo também perguntar se o paciente tem passado de epistaxe, se ele tem passado de hemorragia digestiva alta, principalmente varicosa, porque eu tenho uma condição chamada pseudohemoptise, que é quando eu tenho uma manifestação como hemoptise, mas aquele sangue não é proveniente do trato respiratório inferior. Dor torácica ventilatória dependente, meus amigos, a pleura visceral não dói. O pulmão não dói. Quem tem receptor nociceptivo, principalmente de origem somática, ali dos nervos intercostais, é a pleura parietal. Então eu preciso ter acometimento de pleura parietal para eu ter o deslizamento entre as pleuras visceral e parietal para eu cursar com dor torácica, principalmente do tipo ventilatório dependente, tá bem? Depois a gente traz esses assuntos separadamente aqui. Um dos ruídos pulmonares, aqui um ruído contínuo de som musical, caracterizado pela abertura e passagem súbita de um fluxo aéreo discretamente aumentado em vias de pequeno calibre ou estreitadas, tá bem? Essa é a sibilância. Ah, doutor, eu vim, parece que eu tenho um gatinho no peito. Escreve aqui na queixa principal e duração, um gato no peito. Escreve da maneira que o paciente trouxe essa queixa para depois você pormenorizar. Tudo bem? Até aqui tudo certo? Então eu devo escolher, tentar fisgar aqui o meu sintoma guia dentro da queixa principal e duração, e na história pregressa da moléstia atual, eu devo trazer tudo o que for relacionado àquele sintoma guia. O próximo tópico da nossa anamnese sistemática é o interrogatório sobre demais aparelhos, tá? Ou ID, tá? O interrogatório sintomático, perdão. Aqui, quando a gente está aprendendo a fazer uma anamnese sistemática, é o tópico que leva mais tempo, tá? Porque até que a gente se habitue a perguntar todas as queixas que podem ser trazidas para o meu paciente e podem corroborar com a minha história clínica, vai um tempo, tá? Esse é o processo semiológico. Não tenha pressa no começo, pergunte de maneira sistemática sobre todos os aparelhos. Você pode seguir uma sequência, ela pode ser crânio-caudal, eu posso seguir também sobre sistema, eu posso perguntar também sobre sistemas diferentes, mas aqui eu não posso deixar de perguntar uma dessas 4, principalmente se o meu paciente não me forneceu nenhuma informação dessas aqui. É claro que na história da doença atual eu já vou ter perguntado, já vou ter indagado sobre tudo que eventualmente pode ser associado com uma destas queixas, tá bom? E aí depois eu vou ter os antecedentes pessoais, tá? Os antecedentes familiares e aqui vem hábitos e condições de vida. Vamos um pouquinho com calma aqui que eu quero separar algumas coisas, principalmente algumas coisas que são trazidas ali pelos livros. Joia? Quando eu falo em antecedentes pessoais, eu estou falando das doenças prévias que o nosso paciente tem. Vou dar um exemplo. O paciente chega para uma avaliação pneumológica e ele fala para você que já é portador de doença pulmonar obstrutiva crônica. Já escreve ali, paciente portador de doença pulmonar obstrutiva crônica. Aqui eu devo trazer também, por exemplo, paciente portador de asma, paciente portador de derrame pleural, há quanto tempo o paciente é portador daquela doença, e ali eu já devo também tentar quantificar o grau de controle daquela doença e o que o paciente utiliza para aquela doença. Vou dar um exemplo, o paciente é portador de doença pulmonar obstrutiva crônica e está usando um beta-2 agonista de longa associado a um anticolinérgico de longa. Então o paciente está com dupla broncodilatação. Qual a medicação que o paciente utiliza? Vai vir ali nos antecedentes pessoais. Tudo bem? Então eu devo trazer tudo ali sistematizado e pormenorizado dentro dos meus antecedentes pessoais, antecedentes patológicos.
Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Aqui também eu devo trazer um tema muito importante dentro da anamnese respiratória: alergias. Aqui eu devo trazer também um tópico mais importante, que são as vacinas. E aqui eu devo perguntar sobre todas as vacinas, principalmente aquelas vacinas que são importantes no pneumopata. Não que as outras não sejam, mas tem algumas que são mais importantes que as outras, como por exemplo influenza, pneumococo, pertussis. E agora, sobretudo, eu devo perguntar sobre a vacina da Covid-19. Quantas doses? Qual vacina? E quando foi a última? Tá? Então eu devo perguntar sistematicamente sobre isso e se eventualmente eu tive ou não tive algum evento adverso à vacina da Covid. Não que as outras não sejam importantes, mas ali é um assunto que está bastante em alta. Quando eu falo em antecedentes familiares do meu paciente, eu devo perguntar bastante coisa. Antecedentes familiares, eu devo perguntar, cuidado, porque normalmente o paciente pneumopata é um paciente, ele pode ser mais idoso. Tá? E normalmente os pacientes mais idosos, eles podem ter pais falecidos. Então tem que ter uma delicadeza e uma sensibilidade no momento ali da pergunta. Tudo bem? Então perguntar, se já souber desse fato, se eventualmente já tiver escrito no prontuário que os pais foram a óbito, perguntar de maneira delicada qual era a doença que o pai ou a mãe tinha, tomar bastante cuidado ali, porque é extremamente importante, principalmente se o paciente tiver algum passado de doença respiratória na família. Ou se os pais, por exemplo, eram francamente tabagistas e o paciente era tabagista passivo, ou se eu tive uma exposição intraútero a tabagismo, ou se eventualmente os pais são asmáticos. Quando os pais são asmáticos, o filho tem 70% de chance de ser asmático. Se um dos pais é asmático, o filho tem 30% de chance de ser asmático. Então eu devo perguntar bastante coisa ali dentro dos antecedentes familiares. O pai morreu de Chagas, a mãe era asmática, então já começo a pensar em doenças dentro do aparelho respiratório. Quanto a hábitos e condições de vida, toma cuidado. Ou hábitos, aqui o Porto traz como hábitos e estilo de vida. Basicamente são tópicos bastante semelhantes aí. Eu só trouxe o tópico hábitos e estilo de vida para falar para vocês sobre sedentarismo, sobre alimentação, mas sobre um tópico bastante interessante. Dentro do livro Porto, ele traz o tabagismo dentro dos hábitos e condições de vida, mas tabagismo e a dependência nicotínica, o uso dos derivados do tabaco, eles têm CID-10, portanto eles são considerados uma doença. Aí eu prefiro que eventualmente vocês tragam o tabagismo dentro dos antecedentes pessoais. E tem várias perguntas e também o etilismo deve vir dentro dos antecedentes pessoais. Vamos focar no tabagismo aqui. Silf, mas o etilismo não é importante? Ele é importante. Ele é extremamente importante. Vou dar um exemplo para vocês. O paciente chega com uma ascite volumosa e desconforto respiratório. Poxa, a queixa principal e duração foi de espineia há tanto tempo, mas ele veio por um passado de hepatopatia alcoólica, então eu devo sim perguntar sistematicamente sobre etilismo. Focando agora no tabagismo, eu tenho o tabagismo como um motivo da consulta, quando a ideia do paciente é cessação tabágica, e eu tenho o tabagismo como um achado dentro da consulta, dentro ali da minha anamnese sistemática, tá bom? Isso é diferente? Sim, isso é diferente. Quando o paciente traz como demanda a cessação tabágica e está ali no seu período de ação, eu devo fazer uma anamnese sistemática voltada para o tabagismo. Agora, se não, eu devo fazer algumas perguntas extremamente importantes para o paciente. Primeiro, qual o tabagismo? Eu estou falando em cigarro industrial? Eu estou falando em cigarro artesanal? Estou falando em narguilé? Estou falando em charuto? Estou falando em dispositivo eletrônico para fumar
que é dividido em cigarro eletrônico e os heat sticks. Então eu preciso saber exatamente qual o tipo de tabagismo do meu paciente. Exemplo para vocês. Dentro da carga nicotínica, o cigarro industrial tem menos de 1 miligrama por cigarro. Um maço de cigarro tem 20 cigarros industriais. Já o cigarro artesanal, cada cigarro artesanal, pensando em carga tabágica agora, não nicotínica, equivale de 4 até 6 cigarros industriais. Quando a gente fala em narguilé, uma sessão de 30 minutos até 1 hora de narguilé pode ser o equivalente a 100, a 50 a 100, né? Cigarros industriais. Tudo bem? Quanto à carga tabágica, não tem como eu fazer, por enquanto, de acordo com a literatura, uma correlação com os dispositivos eletrônicos para fumar. Mas o que a gente sabe é que alguns dispositivos eletrônicos para fumar, eles têm um sal de nicotina que é muito mais viciante, causa um pico muito mais rápido e também eu posso entregar altas cargas nicotínicas para o meu paciente. Sugiro a vocês que assistam a nossa aula de cigarro eletrônico. E aqui eu devo quantificar. Como a principal forma de tabagismo é o tabagismo industrial, que é aquele cigarro de carteira, né? Como cada carteira tem 20 cigarros, eu devo saber o número de maços de cigarro que o meu paciente fumou por dia e também o período que o meu paciente fuma, para eu calcular a chamada carga tabágica. A carga tabágica é o número de maços que o meu paciente fumou por dia, vezes período que ele fumou em anos. Vamos dar alguns exemplos aqui para vocês. Vamos calcular a carga tabágica do senhor José. O senhor José fumava 1 maço de cigarro ao dia, fumou 1 maço de cigarro ao dia pelo período de 50 anos. Então a carga tabágica é de 50 maços ano. Ah, Silvio, é maços ano ou anos maço? É trazido do inglês do pack year. E como eu também vou multiplicar o número de maços por dia pelo período em anos, vai dar maço ano, tá bom? Então sempre tentar trazer como maços ano. Vamos dar mais um exemplo para vocês. A senhora Maria fumou por um período de 45 anos 2 maços de cigarro por dia. Como que vai ficar essa multiplicação? 2 maços de cigarro por dia vezes 45, a senhora Maria vai ter uma carga tabágica de 90 maços ano. Posso trazer abreviado também como M/A. Tudo bem? E aí, partindo daqui, eu vou ter a minha hipótese diagnóstica, dividida em diagnóstico sindrômico, etiológico, nosológico, fisiopatológico, tá? E aí depois as nossas hipóteses diagnósticas, que claro, eu vou trazendo as doenças separadamente, tá bom? Resumindo, a nossa anamnese sistemática, ela deve ter identificação, com dados extremamente importantes voltados aqui para a pneumologia, queixa principal e duração, uma queixa, e deve ser a principal, do jeito que o paciente trouxe, com uma duração. Na minha história da doença atual, focar no sintoma guia, os 4 principais sintomas do aparelho respiratório foram explicados separadamente. Aqui eu vou fazer uma aula de cada um dos sintomas para você sedimentar isso aqui muito bem. Lembrar que pulmão não dói, que pleura visceral não dói, quem dói é o folheto verdinho, aqui é a pleura parietal. Então eu preciso ter algum processo patológico dentro da pleura parietal para eu ter dor torácica, que ela seja de aspecto ventilatório dependente. Depois eu foco no interrogatório sintomatológico, interrogatório sobre demais aparelhos, antecedentes pessoais, perguntar sobre doenças todas, né, mas claro, com foco nas doenças respiratórias, focar também nas alergias, perguntar sobre histórico vacinal do nosso paciente, quanto a antecedentes familiares, pensar também nas doenças respiratórias que eventualmente tem um componente genético aí, hábitos e condições de vida, perguntar sobre vários hábitos e condições de vida, e eu prefiro que vocês tragam
dentro dos antecedentes pessoais patológicos, o tabagismo, e aí eu devo saber detalhe do detalhe ali da anamnese dentro do tabagismo, tá bom? Eu de fato espero que você tenha gostado da nossa aula de anamnese do aparelho respiratório, que ela te ajude à beira do leito quando você estiver atendendo um paciente com uma queixa respiratória. Um grande abraço, obrigado pela sua companhia, valeu!